Para comprovar os resultados obtidos com a utilização do adubo orgânico, fomos até a propriedade do Sr. Olacir Guinoato, ele que é produtor de seringueiras. A grande vantagem é o desenvolvimento inicial da planta. Eu fiz vários experimentos e com o adubo orgânico na cova o desenvolvimento é impressionante. Eu posso te falar isso porque eu tenho plantio desde 2008. Então a diferença que a gente tem, vocês vão ver nas imagens, onde eu fiz a adubação na cova com adubo orgânico e onde eu fiz por cobertura com o mesmo adubo orgânico, a diferença das plantas é gritante. A satisfação é tanta que seu Olacir ressalta as vantagens que obteve em sua produção. Custo, que é baixo, se você for comparar com a adubação química, ela é bem mais baixo. O resultado é a longo prazo, porque a adubação orgânica é a longo prazo, a adubação química você tem muita perda por lixiviação. Com a orgânica, ela está no solo, a planta absorve conforme a necessidade dela. As imagens já falaram tudo, a diferença é demais. E nada melhor do que a engenheira agrônoma, a Elisângela Alves, ela que vai comentar pra gente essa diferença de tamanho. O que se deve isso, Elisângela? Então, porque o produtor ele fez 2 tipos de adubação, né? Uma a lanço na superfície e outra na cova. O que acontece? A matéria orgânica, ela é viva, ela é um material vivo. Então, ele sofre as intempéries do sol, da chuva. Então, diminui a eficiência desse produto no solo. Agora, uma adubação na cova, o que acontece? O adubo ele é colocado na boca da planta, está pronto para ser assimilado. Então, ele está protegido pela terra, a eficiência dele é muito melhor do que a lanço, porque ele não vai sofrer o intemperismo. Galera, vamos lá. Deixa eu só parar um pouquinho aqui esse vídeo para mim trazer 3 pontos importantes, tá? Que foi ressaltado nessa reportagem até agora. Primeiro, quanto ao custo. E o que a gente tem que olhar aqui? Quando a gente vai fazer um comparativo de um adubo orgânico, de um insumo orgânico e um adubo químico, um adubo solúvel, certo? Não dá para comparar, né? O preço é muito mais baixo. No entanto, eles têm funções diferentes, certo? Como eu já expliquei anteriormente nessa aula, o nosso principal objetivo com a adubação orgânica, assim, eles são 2 objetivos. O primeiro objetivo é a gente melhorar as condições químicas, físicas e biológicas do solo. Esse é o primeiro objetivo da matéria orgânica. E o segundo objetivo é a disponibilidade de nutrientes. Então ele vai também disponibilizar, tá? Principalmente no longo prazo, que foi algo que o produtor ressaltou aqui, né? Principalmente no longo prazo. Agora, uma coisa muito importante que o produtor falou e realmente faz muito sentido é que a gente acaba tendo uma economia interessante no final. Por quê? Quando eu melhoro as minhas condições químicas, biológicas e físicas do solo, automaticamente eu melhoro a disponibilidade de nutrientes, mesmo que eu vá estar adicionando aqui os adubos químicos, os adubos solúveis, posteriormente ou até mesmo na adubação de plantio. Certo? Eu melhoro essa disponibilidade, tá? Automaticamente eu vou fazendo um acúmulo, vou fazendo uma reserva de nutrientes no solo. Essa reserva vai fazendo com que posteriormente, lógico, com análise de solo em mãos, eu vá fazendo um comparativo e eu vou conseguindo fazer uma economia nos adubos químicos. E galera, quando você pega, por exemplo, um boletim técnico, pegue um boletim qualquer, tá? Dá uma olhada na recomendação técnica, você vai ver lá, por exemplo, recomendação de fósforo. Aí ele vai te dar lá assim, olha, se o fósforo estiver baixo, adiciona tantos quilos. Se ele estiver médio, coloca tanto. Se ele estiver alto, coloca tanto. Se você fizer uma comparação desse tanto quando o solo está baixo e do tanto quando o solo está alto, você vai ver que na maior parte das vezes é o dobro ou o triplo. Então veja, se eu consigo melhorar os teores de nutrientes do meu solo, sair de baixo para médio ou alto, eu diminuo drasticamente a adubação química. E essa é uma conta que a galera não consegue fazer, né? A galera não entende isso. E aqui entra um outro ponto importante que o produtor falou, que é a questão do longo prazo. É isso, vai ser no longo prazo. Isso daqui, eu não vou adicionar hoje o adubo orgânico no meu solo e automaticamente eu vou melhorar todas as condições, vou melhorar a CTC, vou melhorar os níveis nutricionais, enfim. Não, isso daqui vai acontecer no longo prazo. Mas galera, um empreendimento agrícola, ele é no longo prazo.
Não adianta você pensar só no seu primeiro e segundo ano de cultivo, primeira, segunda, terceira safra. Não. Você tem que pensar para 10, 15, 20, 30 anos. É isso mesmo. 20, né? 20 anos, 30 anos é importante. A galera não consegue pensar nisso. É lógico que quando a gente encurta um pouco mais esse tempo e vai fazendo uma adição de matéria orgânica ano após ano, com 4, 5, 6 anos, você já começa a ver uma diferença interessante no seu solo. Entende? Isso daqui é fundamental. Isso daqui é fundamental. Então você precisa fazer essa conta de o quão importante é fazer essa adição de matéria orgânica. E depois tem um outro ponto que também é fundamental, que é quanto à substituição. E aí a galera vai falar assim, Daniel, mas eu posso substituir um adubo químico por um adubo orgânico? Então, poder, você pode. Agora, imagina que você vem fazendo, sei lá, a cada 4, 5, 6 anos você está fazendo adubação só química, seu nível de matéria orgânica está baixo no solo, não tem uma reserva muito boa desses nutrientes, teores estão baixos, e eu vou fazer uma adubação 100% orgânica. Olha, a disponibilidade de nutrientes no seu solo vai ser baixíssima. Vai ser baixíssima. Então, assim, você não vai ter o mesmo resultado. Aí você pode estar falando assim, mas é possível ter o mesmo resultado de uma adubação orgânica para uma adubação química? Então, aí, agora, como todo bom profissional da área agrícola, eu vou ter que falar, depende, né? Depende qual que é o seu objetivo de produção. Existem objetivos de produção, né, quando eu estou falando em altíssimas produtividades, que é meio contestado se você vai conseguir somente com adubação orgânica. Por quê? Porque você não tem essa disponibilidade imediata que você tem nos adubos químicos. Porém, é sim completamente possível atingir altas produtividades somente com adubos orgânicos, mas desde que eu esteja fazendo ano após ano a melhoria orgânica do meu solo. Para quê? Para que eu tenha reserva de nutrientes, para que eu tenha uma boa CTC, para que eu tenha uma boa disponibilidade desses nutrientes. Aí sim, é possível ter uma boa produtividade. E às vezes você vai colocar na ponta do lápis e fala assim, porra, pelo preço dos adubos químicos mesmo, eu baixando um pouquinho aqui minha produtividade, ainda pode valer a pena. E eu nem estou falando aqui de agricultura orgânica para selo orgânico, eu estou falando aqui realmente de substituição a nível de, vou diminuir custo de produção, né? Vou trabalhar aqui com os insumos 100% orgânicos. É completamente possível. E às vezes, talvez você faz ali um complemento com de forma periódica, estratégica, com os adubos químicos. Ou não, eu vou colocar, realmente vou fazer uma adição pesada de matéria orgânica ano após ano, vou melhorar o meu solo e vou fazer adubação química também. E aí sim, aí você está falando da elite, aí você está falando de altos níveis de produtividade. Pelo menos no que tange aqui a parte de fertilidade, né? Porque não é só a fertilidade, né? Em manejo sanitário, irrigação, tratos culturais, enfim, tem tudo isso daqui. Então, esse ponto, quando a gente fala de adição de matéria orgânica no solo, ele é fundamental no longo prazo. Então, sim, você que é produtor rural, né, ou você que é técnico, agrônomo, você que é profissional e acompanha o produtor rural, você precisa entender que não é necessariamente uma opção. Matéria orgânica é obrigatório. Obrigatório no bom sentido, né? Porque ninguém é obrigado a nada. Mas se você quer realmente atingir altas produtividades e ter um cultivo financeiramente sustentável no longo prazo, matéria orgânica tem que estar no seu planejamento. Não tem como discutir isso aqui, tá? Não tem como discutir isso daqui. Agora, feito da forma correta, com os insumos corretos. Beleza?